Pois é, já fui, já voltei, estou aqui de novo porque a gente não para, é muito conteúdo, muita coisa boa para acontecer nesse segundo dia de Screen Festival, o maior festival de criatividade do Norte e Nordeste e atravessando barreiras, fronteiras, e a gente está com cada vez mais pessoas. Lembra que eu disse antes da gente partir para o intervalo que eu tinha uma novidade boa? Pois é, vocês estão preparados? Além do nosso site do Screen Festival, agora também a gente está ao vivo no YouTube. É isso mesmo, você vai lá no YouTube e vai conferir a gente. Procura a sala Screen Salvador, tá certo? Você digita Screen Salvador, vai aparecer a live da gente lá ao vivo. Mais uma possibilidade para você compartilhar com seu amigo, com seu vizinho, com seu crush, com seu pai, com sua mãe, tá certo? Então vamos seguir porque a nossa manhã enriquecedora continua. É o terceiro ano do Screen, eu tenho a felicidade de estar à frente desse evento pelo terceiro ano seguido. E ainda na trilha de inovação aplicada, a gente vai seguir para uma mesa massa. Eu garanto, estou dizendo a vocês, o tema dessa mesa de agora é como manter Salvador a capital criativa e inovadora da América Latina. Olha que pergunta. Daí você já tira. Para mediar essa mesa, o cara que eu admiro demais, sou fã, tenho um orgulho de chamar de amigo, ele é cofundador do Vale do Dendê, publicitário, empreendedor e consultor em diversidade. Eu quero que vocês recebam com aquele esquema, bate palma, grita, manda beijo, manda pergunta, chama de maravilhoso. Senhoras e senhores, com você para mediar essa mesa, meu amigo, meu irmão, Paulo Rogério, seja muito bem-vindo, negão, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo Felipe. Tudo bem, meu caro? Tudo massa, meu irmão. Prazer revê-lo aqui pelo terceiro ano, né? Nós estamos juntos aí nesse evento maravilhoso, Screen, que já se tornou um evento icônico aí para a cidade de Salvador, né? E prazer enorme estar aqui nesse painel contigo aqui, e com todos os meus colegas e convidados, né, que vão participar. Muito obrigado. Com toda certeza. E você também está desde o começo, desde do início, do nascedouro desse projeto. Um orgulho imenso estar aqui com você mais uma vez, meu velho. Mas Paulo não está sozinho, não. Ah, não, Veloso? Não. Paulo está mediando com outras duas pessoas sensacionais. E eu vou convidar aqui agora. A primeira convidada da gente foi presidente e CEO do grupo SimCorp e do grupo Jetronics. Ela é fundador da Bodega ISAIL, é isso? Uma hold de investimentos focada em negócios de data center. Eu quero que vocês recebam com a mesma carga, com a mesma alegria. Nana Bafusto, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Chega à frente. Seja muito bem-vindo, meu velho. Que prazer imenso receber você aqui nessa mesa enriquecedora com tanta gente massa. Bom dia, bom dia. Tá todo mundo me escutando bem? Perfeitamente. Você tá bem? Estou bem, estou bem. Obrigado, Felipe. Estou muito grato para estar aqui com vocês, com meu irmão também, Paulo Rogério, meu sócio, nessa iniciativa grande de mudar vidas no Nordeste, cidade de Salvador, que eu amo como africano, entendeu? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia a todas. Pô, a gente está muito feliz, né, em receber você. E um privilégio, porque mostra a potência também do Screen, cada vez mais expandindo as suas fronteiras e recebendo tanta gente maravilhosa como você. Mas além do Nana, além do Paulo, para fechar essa mesa, eu quero convidar ela, que é consultora de comunicações criativas internacionais e estrategista de marketing da SXSW. Por mais de 25 anos trabalha com as agências do governo, empreendedores de negócios, inovadores e artistas nas Américas e na Europa para atingir novos públicos. Fechando essa mesa massa, maravilhosa, recebam Tracy Mendes, seja muito bem-vinda. Bom dia, minha querida, tudo massa? Bom dia, que prazer, Felipe. Poxa, que honra estar com esse elenco de gente maravilhosa. E eu vou dizer a mesma coisa, quer dizer, o Nano colocou muito bem. A gente que estamos de fora, amamos o Salvador. É uma oportunidade maravilhosa estar com todos vocês hoje no meu querido Salvador. Ah, o prazer é nosso. Eu espero que vocês sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem, tem uma galera massa aqui. Lembrando a você que está aí no nosso chat, você pode e deve interagir. Mandem perguntas, tirem suas dúvidas, interajam, porque a gente não está presencial, mas o calor humano se mantém, viu? Olá, abra seu olho. Vamos embora. Paulo, Nana, Tracy, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês.
E qualquer coisa é só gritar que eu tô aqui. Eu vou estar ali de ouvinte, sentadinho, prestando atenção em tudo que vocês estão falando, porque essa mesa me interessa demais para a gente falar da criatividade e inovação de Salvador na América Latina. Um beijo e joguem duro. Obrigadão, Felipe. Obrigado. Gente, em primeiro lugar, se agradecer aqui mais uma vez o Nana e Tracy, 2 amigos e provavelmente uma das pessoas mais incríveis e inteligentes que eu conheço no mundo e que estão aqui dividindo o tempo deles no sábado para compartilhar tanto conhecimento. E a conversa hoje é sobre esse assunto que vocês dois gostam, né? Que é Salvador, é sobre branding de cidades, é sobre fazer com que a cidade seja mais criativa, mais inovadora e que tenha impacto social também, né? E aí, não é à toa que nós temos esse painel aqui. Realmente, Tracy representa um dos festivais mais importantes que tem no mundo na área da criatividade e inovação, o SXSW, que eu tive a oportunidade de participar 2 vezes do festival lá em Austin, no Texas, 2 anos na sequência, né? Antes aí dessa loucura que é 2020, né? E eu queria até que a Tracy também falasse em algum momento também sobre esse cancelamento do festival esse ano e como vocês estão pensando aí o futuro disso, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu queria que vocês falassem primeiro sobre o papel e a importância da criatividade para o brand das cidades, né? Para a imagem das cidades, né? Então, eu vou começar com você, Tracy, falando de Austin, né? Contar um pouco dessa história. O que era Austin há 30 anos atrás, o que é Austin hoje, como a criatividade ajudou Austin a chegar nesse local? Pois é, eu conversei um pouco sobre isso com o Nana ontem, que a gente teve um papo assim, preparativo, vamos dizer, porque Austin é um caso interessante, né, Paulo? É uma cidade que, na década de 80, quando esse grande festival começou, era uma cidade muito pobre, de verdade, mas tinha muito músico e tinha muito palco, quer dizer, palco pequeno, né? E que precisava, era uma economia criativa, justamente o assunto que a gente está tratando hoje, de gerar negócios, de gerar um estilo de vida melhor, né? Essas coisas. E foi realmente uma convergência de influências. A música, que já vivia em Austin, também tinha o Michael Dell, né, que era o fundador, obviamente, da Dell Computers, que era de Austin. Então, ele também viu uma oportunidade de abrir a empresa dele. Isso foi uma coisa que a gente estava conversando até ontem, onde está o investimento brasileiro, primeiro, né, na Bahia? E, além disso, claro, vamos tratar dos investimentos de fora, mas eu acho que isso é uma coisa que eu até quero entender mais. Por que o brasileiro não está investindo, trazendo as empresas? O que está faltando na cidade? É infraestrutura? É conhecimento? Acho que essas questões são as questões que a gente vai discutir hoje, né? Perfeito, não, muito bom. Realmente, o caso de Austin é um caso bem interessante e eu sempre fico intrigado quando eu olho para os Estados Unidos. Eu vejo que, diferente do Brasil, onde se tem uma concentração muito grande em uma cidade como é São Paulo, nos Estados Unidos, tradicionalmente, existem vários polos, né? Então, você tem LA, Los Angeles, com a parte de entretenimento, você tem a parte de turismo ali com Nova Orleans, você tem Atlanta, que é a capital do Sul, você tem Chicago, você tem próprias cidades ali do meio oeste, e aqui no Brasil, historicamente, concentramos muito a economia em uma cidade, né? Então, o fato de Austin conseguir pode ser um modelo assim ligado à criatividade. Dizem que Austin é a capital da música, né, nos Estados Unidos. Pois é. E acho que é interessante como esse brand foi construído, né? Porque rivaliza com Nova Orleans também, que é uma cidade que tem uma tradição muito grande, né? Mas eu acho que isso tem outro desafio que o Nana pode falar muito bem, eu acho, porque o Salvador provavelmente não vai virar aquele polo de Google, Amazon, não sei o quê. Vai ter que tomar um outro rumo. E acho que é interessante a gente nos aprofundar um pouco nessa... Exatamente. Né? Exatamente. E aí, para a Nana, né? Nana, que é a CEO da Quintas, que é uma empresa entre as 10 maiores empresas de tecnologia do Brasil nesse momento, que a gente tem feito aí, temos quase 6 meses trabalhando aí para impulsionar o Vale do Dendê aqui em Salvador. E quando eu conheci o Nana, a gente conversou muito sobre isso, né? Ele já tinha vindo a Salvador, ele sabia o potencial de Salvador, mas quando eu desenhei um pouco do cenário de infraestrutura que a cidade tem se desenvolvido, o cenário de talentos, né, e como Salvador pode se configurar como uma capital da diversidade, da economia criativa, da tecnologia de inclusão, ele ficou muito animado. E aí eu queria, Nana, que você falasse um pouquinho como, nessa linha da provocação de Tracy, como usar essa criatividade, mas plugar com tecnologia, né? Porque hoje em dia, você fala de música, tem que falar de Spotify. Se você fala de cinema, tem que falar de Netflix. Então, as coisas estão convergendo, né, de uma forma muito grande.
Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo, Tracy. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Paulo, pela correção da nossa empresa Quintes. Como você mesmo diz, hoje em dia nós tornamos uma das 10 maiores empresas de tecnologia no país, com 3.200 funcionários espalhados no país como todo, também Chile e Colômbia. Abrimos recentemente na Europa e estamos com operações prontas para explorar o mercado dos Estados Unidos também. E no Nordeste, particularmente em Salvador, temos mais do que 200 pessoas na cidade de Salvador, e no Nordeste a gente chegou a 500 pessoas no Nordeste. Então, Nordeste e Salvador, especialmente, é algo que está muito perto do meu coração. Como africano, né? Todo mundo sabe que Salvador é um polo grande de afrodescendentes fora do continente de África. Então, cada vez quando eu chego no Salvador, eu estou aqui no Brasil 10 anos e sempre a nossa empresa tinha filial lá, tinha operações lá. Então, cada ano eu visito Salvador 2, 3 vezes. Cada vez que eu chego lá, eu me sinto em casa, entendeu? Então, Salvador é algo que eu acho que tem muita oportunidade. Voltando um pouco a provocação do Tracy e a explicação do Paulo Rogério em relação a como que os Estados Unidos conseguem ter esses polos, né? E o Brasil não está conseguindo isso tanto. Aí eu gostaria de dar um pouco mais uma visão histórica, porque como que eu sou africano, nasceu em Gana, hoje em dia eu sou cidadão americano, nos últimos 28 anos, eu saí de Gana com 20 anos, e nos últimos 28 anos eu estou dividindo a minha vida entre os Estados Unidos, Europa e no Brasil nos últimos 10 anos. Uma coisa bem interessante nesses países, vamos dizer, colonizados, como o Brasil, país na África, é que o poder político acaba sendo tão grande, que distrair, né, atrair e concentrar poder em algumas cidades. Os Estados Unidos, sistema federal e também sistema de distribuição de poder econômico ajudaria. Ou seja, você pode ter um bilionário em Texas que não tem nada a ver com Nova York ou com Washington, D.C. e nem quer. Gosta de ficar lá. Por exemplo, uma das caras mais ricas no mundo, Warren Buffett, ele está no Nebraska. Né? Ele está no Nebraska, e Nebraska não é um polo de grandes coisas, mas Nebraska também tem economia grande. E aí escolhe. Então, essa distribuição de poder econômica que não liga muito com poder política é porque é isso que distingue os países como os Estados Unidos do que países como o Brasil e no África. Então, é por causa disso, eu acho que é importante para ressaltar porque acontece isso. E aí, entrando no negócio de Salvador, eu pessoalmente acredito que Salvador está numa posição muito interessante para virar um polo muito grande de criatividade, por 3 fatores. Hoje em dia, aliás, nos últimos 15 anos, o poder cultural que movimenta o mundo é o poder africano. Isso, qualquer um que quer falar o que eles quiseram, isso, a verdade é a seguinte: a cultura com raízes no África, que hoje em dia está movimentando, como que hip-hop, rap, virou um negócio bilionário, moda, que está com conexão muito forte com cultura afro, né? Filme, o negócio de storytelling, contando histórias, tudo isso, a nossa vida agora virou storytelling, tudo marketing, tudo product placement, tudo a forma que a gente viver virou a forma que a gente conta histórias. E isso tem raízes no negócio que chama griot do África, no Senegal, né? Onde o povo conta histórias com música, tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer é que Salvador está bem posicionado para aproveitar esse movimento global de cultura virando um ativo grande que tem raiz na cultura afro. Então, quando olha Salvador, por exemplo, tem alguns ativos culturais fenomenais. O negócio de música, a carnaval, o negócio de criatividade, expressão para ser diferente, é fundamental, forte. Gastronomia é fantástico no Salvador, entendeu? Então, no meu ponto de vista, Salvador tem tudo para virar um polo de criatividade, mas não aquela criatividade só de software.
é criatividade na forma como que o povo quer viver a vida dele. Se você parar de pensar bem, hoje em dia, os millennials, tudo mais, a geração, hoje em dia, está prestando muito atenção com a forma de viver. E a pandemia está acelerando isso. Então, a forma que o povo quer viver é diferenciado. A forma que eles querem investir, comida, tudo que eles querem fazer é totalmente diferenciado. E Salvador oferece isso. Então, o que Salvador tem que fazer, na minha opinião, é pegar esses ativos culturais de contar histórias, como que você conta história, música, gastronomia, e o estilo, para ser diferente, juntar-se isso com tecnologia. Então, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho com empresas como a Alca Gaming, que é um game no Salvador, porque a gente acredita que, pegando tecnologia, que é animação, tudo mais, juntando-se com a forma de contar histórias, nesse caso, história sertanejo, e juntar-se numa plataforma de entretenimento e também para contar algo brasileiro, tem muito valor. Por exemplo, entendeu? Então, é isso que eu acho. E aí a gente pode aprofundar mais como que um negócio dessa consegue ser viabilizado. Perfeito, Nano. Esse ponto é muito importante, inclusive, que você citou agora com a pandemia, né, em 2020, 2021 e em diante, né, porque algo cultural está acontecendo, uma mudança cultural, que é a ideia do trabalho remoto, né? E eu sempre falo, gente, Salvador tem que se preparar para receber pessoas do Brasil, né, de pessoas que estão no Sudeste, às vezes no inverno, que querem estar num local com mais sol, com a cultura mais forte, e também pessoas do mundo todo, né? Estava vendo ontem, Nana e Tracy, o Cabo Verde, né? O país Cabo Verde, que nunca fui lá, mas aparentemente é um país muito belo. Eles estão investindo dos nômades digitais, estão tentando atrair nômades digitais para ficar, nesse período da pandemia, em Cabo Verde, uma ilha que tem toda a estrutura para isso. Então, a gente tem vários Cabo Verdes aqui, né? Pelo tamanho, temos ilhas incríveis, temos as cidades incríveis na Bahia, que poderíamos receber essas pessoas, né? E aí, Tracy, você tem uma história com o Brasil de longo prazo, né? De muito tempo. Não sei, você pode falar com alguns detalhes aqui, mas você vê a brasileira dos anos 70 e conhece personalidades incríveis aqui da cultura brasileira que são hoje personalidades mundiais, né? Mas eu queria que falasse um pouquinho isso. Como é que, na linha que a Nana colocou, como que essa questão brasileira, esse soft power, né? Que o Brasil não exerce, né? Pode ser melhor colocado, né? Antes de você falar, só digo o seguinte: o Goethe tem o Instituto Goethe, a Alemanha tem o Instituto Goethe de promoção da cultura alemã, a França tem o Molière, a Espanha tem o Cervantes, e o Brasil não tem o Machado de Assis, não tem o Instituto Dandara, sabe? Não tem algo que promova. Como é que faz isso? Não, você viu que na época que o Gil foi o ministro, né, de Cultura, que ele tentou fazer esse negócio de ponto de contato nos Estados Unidos, para pelo menos ligar o brasileiro nos Estados Unidos com a cultura do Brasil, né? Quer dizer, foi umas tentativas de começar a criar esses pontes, mas eu acho que está faltando exatamente isso. Inclusive, eu sempre achei que o poder da música brasileira nunca foi bem utilizado, explorados. Que realmente é o poder mesmo. A música do Brasil é o secret power, que eu diria, sabe? E poderia ser usado para fazer marketing de muito produto brasileiro, muito trabalho brasileiro. E até hoje, infelizmente, o governo federal não reconhece isso. Não posso comentar no governo do estado da Bahia, mas os trabalhos que eu tenho feito com a agência de exportação em Brasília não reconhece a música pelo poder que ela tem. E eu acho que isso, né, é o segredo de Salvador, essa coisa cultural. Como você falou, Paulo, eu vim para a Bahia um pouco depois da época de Tropicália, mas mesmo na década de 70 tinha essa influência, essa criatividade incrível que chegava gente de todos os países do mundo para conhecer, para se aproximar. E eu acho que captar essa energia e fazer uma marketing do mundo dessa coisa realmente vai levar Salvador muito para frente nesses passos para se destacar como polo de criatividade. Eu queria também falar, adicionar uma coisa que o Nano falou, que eu acho que também é importante reconhecer artesanato. O artesanato que se faz na Bahia, hoje em dia, em muitos lugares no mundo, não sabem fazer mais. E com esses jovens
dando uma olhada para trás, assim, para roupa mais sustentável, para coisas feitas por gente e não pelas máquinas, eu acho que essa área de artesanato baiano também tem muita coisa a ver com esse assunto que a gente está falando. É super importante. Realmente tem uma cultura do artesanato, né, que no inglês chama handmade, né, que realmente está muito forte. E a questão dos novos estilos de vida, né? Eu sempre falo aqui, por exemplo, em Salvador e também no interior da Bahia, né, não só centralizando em Salvador, a gente tem um potencial muito grande aí para o ecoturismo, para distritos de bem-estar, né? Aqui em Salvador a gente tem Pirajá, que é um local histórico com a mata, uma reserva de Mata Atlântica absurda. Então, ali poderia ter espaços para a questão do bem-estar, para as folhas sagradas das religiões de matriz africana, a Chapada Diamantina, que é uma área extremamente especial do Brasil, que é pouco conhecida fora do Brasil, e isso é muito forte, né? E aí tem um aspecto importante, que é a questão da cultura afro, né? Mais especialmente, não, mas já tocou nesse ponto, mas eu queria, Nana, que você falasse um pouquinho mais detalhado disso, e depois também, Tracy, se puder comentar, principalmente no aspecto da música, que o SXSW tem muito forte isso. Então, Nana, a Nigéria, né, que é praticamente seu vizinho, aliás, já falei propaganda aqui de Gana também, porque eu já estive em Gana e Nana é de lá, e é um país realmente que está se planejando para ser uma potência econômica, para o turismo, etc. Mas agora eu quero falar também da Nigéria, que a música Afrobeat ganhou o mundo, né? Hoje você vai a qualquer clube de Nova York, de Paris e Londres, está tocando Afrobeat. Então, como a gente impulsionar essa música daqui e essa cultura, essa arte melhor? Não, aí isso é importante para lembrar o público que está assistindo isso, a todo mundo, o poder da música africana em termos de mudança cultural global. Se você parar de pensar bem, o próprio rock and roll, que Elvis Presley pioneirou na época, nos anos 50, ele conseguiu, quando ele pegou música afro-americana e deu uma camada um pouco diferenciada, e como Sim. que ele foi homem branco, foi aceitado, e aí foi um negócio que mudou o mundo, o rock and roll. E quando a gente fala sobre a cultura nos anos 60, aquela cultura forte contra a guerra, contra a colonização, tudo isso tinha a ver com o rock and roll. Aí, vamos lá, você pega uma música com jazz, aí o próprio rap, hip-hop, nos 25 anos atrás, aí virou um negócio enorme, permeou tudo, entendeu? Então, o músico africano é algo que realmente acaba virando um catalismo muito forte de cultura, a forma que a gente vive, inclusive as palavras que a sociedade usa. Hoje em dia, quando eu escuto, o povo fala que alguém é cool, né? Ou alguém é tipo... alguém é turned on. Tudo isso vem de cultura afro, né? Cultura africana e afro-americana. Então, eu acho que Salvador tem esse ativo, tem esse patrimônio cultural, né? Se você parar de pensar bem, músico aqui no Brasil, boa parte do cultura músico, assim, seja samba, axé, tudo isso que vocês conhecem mais do que eu, vem dessa cultura forte afro. O problema é que, infelizmente, não é como os Estados Unidos com rap, hip hop. A comercialização ainda fica pouco, fica restrito, porque o Brasil, a forma que o povo consome música, produz, consome, é um pouco diferenciado. Então, o que, na minha opinião, falta é aquele empreendedorismo que os Jay-Z da vida, Puff Daddy, Snoop Dogg, todos esses caras conseguiu nos anos 80, 90, para que alguma deles agora virou bilionários, né? Mas quando eles começaram como empreendedores. Jay-Z fazia um mixtape, aí vendia um a um em Harlem, assim, sabe? Então, eu acho que esse empreendedorismo está faltando um pouco, porque eu acho que a cultura brasileira, eu vou entrar um pouco no político Brasil, esse negócio de ter um viés, várias considerações que eu acho que impede o empreendedorismo no Brasil, seja as leis trabalhistas, seja a viés muito forte de concentração do poder no setor público.
Mas então eu acho que falta um pouco disso, mas está mudando. Hoje em dia dá para ver que os jovens eles não estão interessados em esses trabalhos com empresas grandes, né? Eles querem trabalhar em empresas mais leves, bem que o startup está pegando muito. Então eu acredito que houve uma ponto de inflexão muito forte para o Brasil, até para Nordeste, Bahia, Salvador, aonde com alguns ajustes, por exemplo, a nossa empresa Quintes, estamos estudando para abrir um centro de Customer Experience, onde a gente vai juntar alguns parceiros que a gente tem no mundo, animação, tudo mais, para criar um Customer Experience que a gente pode oferecer com nossos clientes. A gente conta com o ambiente lá no Salvador, Bahia, para fazer isso. Então, eu acho que não é somente nós, tem outras empresas, e cada vez que eu tinha oportunidade para falar com o parceiro nós, o cliente nós, que são as grandes empresas no Brasil, eu falo isso, vamos se juntar e fazer alguma coisa incrível no Brasil, em Salvador, aproveitando essa cultura forte de estilo da vida, de contar histórias, de mostrar a diferenciação. Então, isso eu acho que está chegando no ponto que vai virar. Com certeza. Também estou sentindo isso, né? Acho que os próximos 5, 10 anos vão ser incríveis aqui para a gente nesse sentido. E, Trace, o que é que você visualiza na questão da... Poxa, tanto tempo de festival XSW, né? Você está aí, o festival tem bastante tempo e você está aí acompanhando desde o início. Como você vê essa questão da música africana e como um país como Nigéria conseguiu se reposicionar, a própria África do Sul, né? Que também tem feito uma coisa legal. Você sabe, Paulo, porque você conhece, Austin não é exatamente uma cidade de cultura afro, né? Não. South by Southway, como dizemos. Mas eu fico pensando nas cidades como Detroit, por exemplo, uma cidade que acho que poderíamos dizer que tinha as mesmas condições econômicas que Austin na década de 80. Mas hoje, por causa de algumas empreendedores que realmente focarem na cidade, utilizarem assim até coisas artesanais. Eu penso, por exemplo, em Shinola, que é uma empresa de malas, de relógio, essas coisas, mas o fundador também investiu na cidade, né? Que nem o Tony Xu, que infelizmente faleceu poucos dias atrás, o dono das Apples. Ele também, ele fundou a empresa em Las Vegas para dar uma alternativa àquela vida de cassino e tudo mais, e ele investiu, criou espaços, criou empresas. E eu acho que, eu não sei, eu queria até saber de vocês, que estão muito mais próximos que eu, quem é que está formando essa liderança em Salvador, de brasileiro, de baiano e de estrangeiro, para fomentar esse mesmo tipo de mudança, porque a música, claro, é a base, como foi em Austin, foi a vida cultural, foi a música, e foi também uma mistura de gente, não só de Austin, mas tinha gente indo para Austin, da Califórnia, de outros lugares, que já estavam cansados da vida assim mais comercializada e tal, e queriam uma vida assim rica de cultura e de valores humanos, né? Isso que o Salvador só tem milhares disso, né? Então eu fico imaginando um comitê, vamos dizer, nacional, regional, internacional, para ficar fomentando tudo isso, esse movimento. Perfeito, não, muito boa essa provocação, Tracy. Realmente a gente tem conversado muito nos últimos anos com o empresariado local. Realmente é uma transição muito grande, né, de mindset, de forma de pensar, né? A gente tem aqui um estado que foi, né, foi um dos mais importantes em algum momento da história do Brasil, mas perdeu sua relevância econômica e política, né, e por uma série de motivos raciais, sociais, de elitismo, etc., uma elite que nunca se prestou atenção no ativo que tinha, né? Uma elite que olhava para Paris, olhava para Londres, mas não olhava para Nova York e não olhava para o seu próprio umbigo. Então, eu acho que tem uma coisa mudando, tem uma nova geração aí, uma galera de menos de 40 anos que é descendente dessas pessoas, que de alguma forma estão repensando seus hábitos, né? É uma minoria, infelizmente, mas tem algumas pessoas interessantes.
que pegaram esse legado econômico e estão tentando reverter, e tem uma galera super nova que veio do nada, digamos, como a gente fala aqui, veio das periferias, veio de outros lugares e estão tentando empurrar isso através do empreendedorismo. Então tem um movimento muito forte agora em Salvador do empreendedorismo negro, do Black Business. Estou aqui vestido aqui com a Realeza, que é uma marca local, ou seja, tem muitas marcas locais de moda, de cultura, de arte, e também de tecnologia, como a Nana falou, por exemplo, de games, né? Já tem um polo grande de games. Agora, tem uma questão importante que é uma validação. As pessoas só começam a dar valor, isso é uma coisa muito brasileira, quando um outro diz que isso tem valor, né? É africano também, viu? Muito forte, né? Infelizmente é isso. Então, a gente está tentando hackear esse sistema e dizer isso, tipo, o fato de vocês estarem aqui, tão importante, sendo representativos, falando de Salvador, eu espero que isso, de alguma forma, tenha algum significado e possa impulsionar isso localmente, porque não dá para a gente achar que Salvador é uma cidade qualquer, e não é, né? Salvador não é uma cidade qualquer, a Bahia não é um local qualquer, e infelizmente as pessoas não veem isso. Mas já entrando aqui em outro tópico que eu queria muito que vocês falassem, é um pouco dessa questão internacional ainda, de atração, né? Como atrair capital, né? Porque no fundo, qual é o grande problema que a gente tem aqui, Tracy e Nana? A gente tem uma cidade com um potencial, é inevitável a gente falar sobre isso, porque é um potencial desperdiçado. A gente tem aí uma geração de jovens se perdendo, né, pelo assassinato do Estado, pelo genocídio institucional, pela falta de oportunidades. Então tem esse problema. Ao mesmo tempo tem esse potencial grande. E eu sempre falo, sem capital não faz nada, né? Então, assim, como atrair o capital? Nana, que está em São Paulo, que está direto conversando com as principais corporações, como fazer com a empresa dessa abra um centro avançado em Salvador? Como fazer com a empresa dessa contrate mais gente aqui, né? E você, da mesma forma, Tracy, como atrair esse capital internacional? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu falar um pouco. Eu tenho pouco experiência nos últimos 20 anos atraindo capital com meus negócios no mundo. Eu já atraí mais do que 1,2 bilhões de dólares, né, nos últimos 20 anos. E também, antes de virar empreendedor, 19 anos atrás, eu trabalhava com investment banker no Credit Suisse, em Londres e Nova York. Então, eu tenho uma certa entendimento nesse aspecto. Infelizmente, capital estrangeiro, no começo, para atrair capital estrangeiro, infelizmente, não é o melhor capital que você pode atrair. Eu vou te explicar por quê. Porque o mundo capital, nos altos níveis de capital, infelizmente, está cheio com homem branco, elite, né? E infelizmente, eu estou generalizando isso, né? Não todo mundo, eles justificam a falta de liderança e a falta de tomando risco entre alguns caixinhas que eles desenvolveram durante esse treinamento que a maioria deles faz e consegue nos MBAs top. NYU, por exemplo, onde eu fui meu MBA, é uma das polos que ensina esse povo esse tipo de coisa. Então, acaba sendo o seguinte, quando eles olham um país tipo Salvador, até Brasil, é totalmente dentro de uma caixinha de o que estava acontecendo historicamente. Eles não são bons de ver o ponto de inflexão. Então, agora, quando você liga com um fundo sobre Brasil ou sobre Bahia, a pessoa quer entender se água é agro, é óleo, é gás, aquela coisa antiga, sabe? Esses capitais estrangeiros institucionais não são bons de pegar aonde uma tese de investimento está mudando. Os pontos de inflexões, eles não são bons. São muito bons quando o negócio começa a rodar. O que eu quero dizer? Então, agora, como que o Salvador está no ponto de inflexão, vai ser muito difícil para atrair o tipo de capital para fomentar essa nova onda. Então, normalmente, o que acontece? Isso acontece no mundo inteiro, não é somente no Brasil. Aconteceu no Austin, no Silicon Valley e tal. No começo, não é capital institucional. No começo, é capital empreendedor personalizada. Ou seja, tipo, eu vou dar exemplo, alguém como eu, que graças a Deus tem uma certa plataforma, aí acha um valor e começa. Ou empreendedores pequenos no ramo, como aconteceu no hip-hop, começa. Então, esse ponto de inflexão que é sempre difícil, porque os
frameworks institucionais não acreditam. Então, quem toma risco vai ser gente que conhece e tem fé naquele negócio. Aí, assim que vira, aí chega um monte de gente querem participar. Então, infelizmente, o negócio é esse. Então, agora eu acho que o que tem que ser feito é, Paulo, o trabalho que a gente está fazendo no Vale do Dendê. E aí a gente tem que ampliar isso para ser um pouco mais institucional, para conseguir pegar outras empresas que vai pegar a nossa lead, né? Segue a gente, porque a gente está lá, quem está lá, com o apoio do Vale do Dendê, institucionalizar o negócio para que vira um pouco maior, investível, a gente dizer assim. Aí, depois disso, vai pegar copo e vai vir. Mas, infelizmente, acontece assim. Perfeito, perfeito. Muito boa explicação técnica aí de vida, né, de experiência sobre como o capital circula, né, e como eles operam. E aí, Tracy, o que é que você visualiza também nesse ramo aí da criatividade que você trabalha também? Bom, eu queria fazer uma pergunta, se você me permite, Nana, porque eu queria saber do papel do intermediário nessa história. Quer dizer, a gente queria que tudo isso gerasse da Bahia, né? Os empreendedores, os bem-sucedidos se investirem na cidade, nos empreendedores e que seja assim. Mas como não vai acontecer, provavelmente, qual é o papel de uma pessoa como eu, por exemplo? E para mim é um assunto até um pouco sensível. Eu sou uma branca norte-americana, mas eu quero apoiar essa liderança negra no Brasil, em Salvador. Como que eu posso ser útil? Ou como que as pessoas como eu, que têm essa paixão pelo Brasil, pela Bahia, como é que a gente contribui sem querer tomar a liderança, sabe? Isso, eu entendo isso. Eu acho que, no primeiro lugar, a gente tem que entender que ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa de alianças. Isso, qualquer um. É por causa disso, às vezes, quando eu vi ativistas ficam necessariamente puro ideologicamente, eu acho que isso não funciona. Porque não é assim. Tudo que funciona bem é uma mistura. Bem que no negócio de música tem algo que se chama sampling. Não sei se o público conhece esse tema de sampling. Sim. O que significa sampling? Sampling é que tudo que é novo tem um pedacinho de outras antigas, tal. Então, a vida de criatividade é assim. O que significa? Então, significa eu, africano, americano, que hoje em dia estou no Brasil, negro, você, branco, mulher, norte-americano, que tem paixão, e outras que se juntassem. Então, o que eu acho? Mas tem algumas considerações. Na primeira consideração, eu acho que o povo tem que entender que vai ter limitações. Alguém como você, para mais que você estuda, tal, gosta, você vai ter limitações por causa da sua experiência na vida. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A gente recentemente, eu vou não mencionar nomes, a gente estava fazendo e Paulo sabe disso, a conversa com algumas empresas grandes no Brasil, tal, falando sobre diversidade. Aí, uma deles pegou que Nana está falando muito forte sobre diversidade, mas olhando a empresa dele, bom, ele é negro, é CEO, mas ele tem outros diretores que não são. Aí eu falei com o Paulo, vou te falar uma coisa, eu não vou pegar lições de alguém que é branco, que tem uma vida, que não tem conhecimento da minha experiência, tentando me dar lições sobre como que faz diversidade na alta liderança. Eu vou te falar uma coisa. Se o fato que eu sou CEO negro na minha empresa faz totalmente a diferença. Total. Porque não adianta ter gente na mesa falando que não tem poder decisivo. Então, a gente tem que fazer melhor. Com certeza tem que fazer melhor. Mas você não pode minimizar o fato que eu estou lá na mesa como CEO negro, que eu acho que esse negócio é importante. Entendeu? Então, no primeiro lugar, o fato que essas pessoas não entendem isso e acham que isso não é mais do que 80% do trabalho para ter um líder decisivo negro, se eles acham que isso é algo pouco, significa que eles não entendem a luta. Entendeu? Então, a primeira coisa é que tem que entender suas limitações por causa do seu background.
Isso não significa que você não pode acrescentar valor. Isso é a primeira coisa. Aí, segunda coisa que eu acho é que tudo que você quer fazer, ajudar, tem que estar ligado muito de dinheiro. A forma que os outros vão beneficiar. Porque, para bem ou para mal, estamos vivendo numa sociedade capitalismo. Isso que nós, como mundo, escolher a melhor forma de se organizar é capitalismo. Então, tudo que a gente quer fazer tem que passar para lá. Isso não significa que esse capitalismo tem que ser o capitalismo extraente. Não. Tem que ser capitalismo sustentável. Então, eu acho que você tem um papel enorme, Tracy, com sua experiência para agregar valor, e você tem que sentir capaz e bem-vindo para agregar esse valor, desde que você entende as suas próprias limitações por causa de sua, como a gente chama em inglês, lived experience, e aí usa essa lived experience para ajudar outras que chegam na mesa e falam, mas Tracy, será que precisa essa conversa de empoderamento negro? Como todo mundo não é assim, vamos falar sobre níveis sociais? Não, precisa essa conversa. Por causa de 400 anos de escravidão, 150 anos de exclusão, precisa essa conversa. Com certeza, Nana, muito, muito bom. E Tracy, você já está fazendo, né? Acho que a gente já tem essa parceria aí há alguns anos. E Nana, só para você saber, a gente fez há 2 anos atrás uma comitiva da Bahia para ir para o SXSW, né? Que é o maior festival de criatividade do mundo. E Tracy foi fundamental para viabilizar essa nossa participação nesse festival. E eu acho que tem um monte de coisa. Ela fez algumas conversas aqui no Brasil e essa conversa aqui não é à toa, tá? Esse painel aqui tem um sentido também, viu? Acho que a gente quer que vocês conversem aí, Nana, Tracy. Quem sabe, nos meus sonhos aí, um dia a gente tem uma cooperação Screen SXSW, alguma coisa aí. A gente tem que fazer alguma coisa para revolucionar. Vamos fazer acontecer. Screen SXSW na Bahia. Eu faço minhas as palavras de Paulo, assim, porque é de uma riqueza um papo como esse, te ouvindo falar aqui, né? Eu fiquei admirado e é um carinho na minha alma de dizer assim, pô, estamos no caminho certo. Pegando só o gancho dessa última fala assim, do capitalismo que você falou, monetizar os nossos, eu tenho muito essa conversa com o Paulo, que é meu amigo, é um cara que eu admiro demais, não é a expressão que se usa muito aqui no Brasil, do capitalismo selvagem, mas não, os nossos precisam se vestir bem, comer bem, morar bem, exato, transitar bem, e esse empoderamento a nível de rede, financeiramente também, porque a gente ocupa espaço, mas financeiramente também. Paulo falou das mínimas coisas, a camisa que eu uso é de uma marca preta daqui de Salvador. Paulo está online, ao vivo, a gente transmitindo para mais de 700 pessoas agora, nesse momento, também com a camisa de uma marca preta, sabe? As mínimas coisas, a pessoa que vai te fotografar, o câmera que você contrata, o motorista que trabalha com você. Então, assim, esse entendimento e o lugar de fala de Tracy, que abre muitas portas, muitas, inúmeras, milhares de portas, e sim, porque são pilares como esse que fala, não, gente, eu não posso falar sobre isso, mas eu conheço pessoas que falam, e é importante, sim, eles falarem sobre as histórias, os legados, as questões e as ambições, porque se tem muito o lugar de aqui, o que a gente já viveu, o que a gente experienciou, as nossas trajetórias, mas temos ambições futuras, que não seja não necessariamente para mim, mas para os meus filhos, a próxima juventude, as outras eras, a gente vai seguir, a humanidade vai seguir. E a gente quer que siga muito melhor, muito feliz mesmo com o papo de hoje. Muito obrigado. Felipe, assim, fantástico suas palavras, né? E, assim, mais uma vez agradecer o Screen, na figura, inclusive, de Ana Coelho, que é a impulsionadora dessa conversa, uma liderança empresarial nova, que está aberta a isso, e toda a associação também que tem feito esse trabalho, né, a BMP, e os parceiros. Eu acho que realmente o Screen daqui a 5, 10 anos vai ser um evento muito grande, né, e eu acho que tem possibilidades aí da gente fazer cooperações aí com a SXSW e com outros, para a gente tentar fazer uma coisa forte. Eu não vejo a hora de encontrar as pessoas no mundo físico de volta, como foi no ano passado, ali no Pelourinho, todo mundo andando, isso é super bacana. E espero que ver Nana e Tracy aqui. Tem pergunta, Paulo, tem pergunta para você. Opa, então vamos lá. Vou fazer uma perguntinha. A galera estava super interagindo aqui com a fala do Nana. A fala do Nana, a galera vibrando. Tem um comentário do Ivan aqui, quando o Nana estava falando. Ele falou assim, precisamos transformar Salvador em uma referência global em economia criativa. Sim. Quem quiser estudar, pesquisar, desenvolver e empreender na área de criatividade tem que pensar
em Salvador. Quando o Nana estava falando, ele escreveu isso, eu achei sensacional. E o Jefferson mandou para você, Paulão, o seguinte: você vê algum movimento político brasileiro ou empresas para impulsionar Salvador como polo de criatividade, ou o interesse ainda é algo muito aleatório? Felipe, deixa eu fazer uma provocação rapidamente. Sim, por favor, Tracy. Por favor, Tracy. Eu acho que Salvador tem que pensar em ser um polo de criatividade da economia criativa diferenciado que os outros polos, porque tem que aproveitar da magia da Bahia para dar um outro olhar nesse assunto todo, sabe? Não para replicar as outras cidades no mundo, ou os outros movimentos, mas ser um movimento único. Com certeza. Olha, tem que ter diferencial. Rapidinho, Paulo, para você seguir com a pergunta de Jefferson, a mesa que encerrou ontem com Caio e Pedro Tourinho, eu usei essa expressão que eu falei, olha, nem melhor nem pior, mas somos diferentes. Sim, somos diferentes, não é questão de valorar qualitativamente, não, cada um tem as suas potencialidades e nós, enquanto Salvador, temos a nossa e precisamos trabalhar nessa potencialidade enquanto uma cidade genuinamente negra, com a história negra e potencializar e vender e comercializar isso que nós temos de belo e de rico. Eu tô com você em tudo, Tris. Perfeito, assim. Vai lá, Paulão. Não, muito bem. Sobre a pergunta da coordenação, eu acho que falta ainda uma coordenação. Melhorou bastante nos últimos anos, a gente tem que reconhecer. Eu como alguns sabem, eu fiquei em 2011, 2012 morando nos Estados Unidos. Quando eu voltei em Salvador, realmente estava um momento muito ruim historicamente, né? E dos últimos 4, 5 anos tem um boom assim inacreditável de infraestrutura, né? Mesmo assim de espaços renovados e tem um certo entendimento, mas ainda falta muito mesmo uma coordenação entre todas as instâncias, a instância municipal, a instância estadual, enfim, quando for possível, a instância federal, para que a gente tenha realmente investimento e um caminho direcionado, né? E aí, além disso, eu estou falando do público. Agora, do privado, também falta. Os empresários baianos, aqui se tiver empresário baiano assistindo, por favor, gente, vamos pensar para frente, sabe? Né? A gente está cansado, né, Felipe, daquela história de mais uma farmácia sendo aberta. Gente, não dá. Vamos eu tenho medo de sair para comprar pão quando voltar minha casa ter virado uma farmácia. Eu morro de medo. Porque todo dia abre uma farmácia nova. Vamos abrir um estúdio, vamos criar cursos. Vamos investir coisas novas. Vários, porque assim, o Vale do Dendê é massa, mas a gente não pensa, ontem eu falei isso também, me posicionando em uma das mesas, que eu falei assim, é um pensamento muito arcaico e retrógrado de dizer, se tiver outro, vai estar ocupando o meu espaço. Sim, não, se tiver outros, vão estar fortalecendo um movimento que vai me valorizar no mercado. Eu quero que tenha milhares de apresentadores negros em Salvador, no Brasil e no planeta, porque o meu mercado se potencializa e as pessoas começam a acreditar, pode ter um apresentador negro, pode ter mais apresentadores em Salvador. Então, assim, esse é o pensamento da coletividade, eu acho, que Paulo com certeza comunga, a gente quer que tenha vários vales do Dendê, vários. Com certeza. É ecossistema, né? A ideia de ecossistema, né? A gente estava dando uma lida outro dia em alguns modelos, né? Por exemplo, o modelo de Vale do Silício, mas de Israel, um país que é 200 vezes menor que o Brasil, né? Menor que o estado de Sergipe, né? Que é um estado belíssimo, mas é um estado pequeno territorialmente. Quer dizer, Israel consegue ser uma potência econômica por vários motivos, né? Tem várias questões históricas, etc. Mas uma delas é a proximidade e essa ideia do ecossistema, né? Então, a gente vai precisar realmente fazer isso. Então, só para finalizar e terminar a pergunta, nesse sentido, Felipe, realmente eu acho que a gente vai precisar fazer algo estrutural, e assim, para o empresariado que está aqui, não vamos abrir farmácia mais, já tem farmácia suficiente em Salvador, vamos pegar o menino que está em Cajazeiras, vamos pegar a menina que está com uma marca de roupa nova, que está em Fazenda Coutos, que está em Castelo Branco, que está em Paripe, vamos pegar essas pessoas, e é investimento capital paciente. E aí Nana conhece mais esse assunto do que eu, até, que essa questão, nesse momento agora, o Brasil, Tracy, não sei se você está sabendo disso, não está tão aberto para o investimento, vamos dizer assim, esse investimento de deixar o dinheiro na conta dos rentistas, né? Que o Brasil era o paraíso dos rentistas. Agora o cara tem que botar o dinheiro em algum lugar. Então, esse é o momento de pegar esse dinheiro e circular nas comunidades mais pobres, né? Então, eu acredito muito nisso. E vocês três, na verdade, podem falar com mais propriedade. O Black Money é um lugar excelente para vocês investirem. Fica a dica. Fica a dica, invistam no povo preto. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, muito feliz assim, falando, não é o apresentador, é a pessoa, o cidadão, o homem preto soteropolitano, ator, apresentador, artista.
Muito feliz de ouvir vocês. Nana, Tracy, meu amigo Paulo, eu espero que em breve eu tenha a oportunidade, o privilégio de conhecer vocês pessoalmente. Vindo a Salvador, avisem, porque eu vou ter o prazer imenso de conhecer vocês. Um beijo, muito obrigado de verdade. Gente. Obrigado, Felipe. Vamos comer acarajé com eles. Tchau, tchau. Por favor, até breve. Um excelente final de semana. Muito obrigado por essa contribuição tão rica para o nosso Screen. Tchau, tchau, gente. Rapaz, que coisa massa. Eu fiquei assim... sabe aquele quentinho no coração que dá? Esse é o clima do nosso Screen. Eu vou aqui beber uma água, vou chamar o nosso Vida de Intervalo com os nossos patrocinadores e volto já já. Não saia daí, lembrando que a gente agora está no YouTube também. Screen Festival lá no YouTube, no nosso site screenfestival.com.br, beleza? Beijo, não sai daí que eu volto já já. Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste, novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição, tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. A Simpla tem uma novidade para você, o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play. São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova Orla de Amaralina e Pituba, e o novo Centro Histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br.
meio século, a cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu. Centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação. Dia de bendito salgado, quem pede manda bem, peça você também.